amores, como é que vocês estão? Eu espero do fundo do meu coração que esteja todo mundo bem, apesar desse caos que está sendo, né, gente, em relação à compra de ingressos para o show do RBD aqui no Brasil. E eu espero que realmente os fãs, que são realmente fãs, consigam comprar o ingresso, porque afinal são 15 anos de espera, né? Então, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência na tentativa dessa compra de ingressos, tanto online quanto lá na venda na bilheteria lá no Pacaembu, porque sim, eu fui pra lá, passei, sei lá, umas 9 horas na fila e a única coisa que eu trouxe para casa foi insolação. Quem me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela passando, caso você ainda não me siga, me acompanhe por lá porque eu compartilho bastante coisas com vocês principalmente as polêmicas, né? E eu compartilhei com vocês um pouquinho do dia lá, do dia 27, eu fui pra primeira venda, pro show do dia 17. E, gente, tipo assim, foi um caos, realmente um caos, uma desorganização total, e eu vou contar um pouquinho pra vocês, assim como eu fiz lá no Stories, o que aconteceu. No dia 27, uma sexta-feira, eu cheguei na fila por volta de umas 7 e pouco com um amigo meu que tinha chegado uns minutos antes, e esse amigo ele tem direito à fila preferencial. E eu estava acompanhando porque alguns PCD só conseguem essa compra de ingresso mostrando carteirinha, comprovação e etc. com acompanhante, então eu estava lá para acompanhá-lo, eu seria acompanhante deste meu amigo. Enfim, começando pela desorganização, que quando nós chegamos na fila não estava separado quem era pela fila preferencial e a venda geral, tava tudo uma fila só e a fila já estava subindo a rua, contornando o Pacaembu. Eis que quando foi perto, isso porque as vendas online começariam às 10 horas e as físicas lá no Pacaembu meio-dia. Passou 10 horas, a gente ainda estávamos junto com crianças, quer dizer, mães com crianças de colo, bebês mesmo, meninas grávidas, enfim, pessoas com deficiência. Então, eu já chego lá. Mas eles não organizaram duas filas separadamente, estava tudo em uma só. Eles começaram a organizar e separar essa fila, era por volta de umas 11 e pouco, perto de abrir a bilheteria. Quando nós fomos direcionados para outra fila, a galera que estava lá acampando há dias, meses, a galera que havia chegado mais cedo, não achou justo essa coisa da fila preferencial, começaram a vaiar, começaram a gritar, umas coisas assim bem ofensivas, porque aí eu fui entender depois. Porque o que estava ocorrendo ali, da galera que estava lá há mais tempo, era de que estavam locando algumas vans com pessoas ali figurantes, porque tem isso na internet, tá? Até isso tem, pessoa para ser figurante de fila, gente. Absurdo. Mas enfim, locando essas vans com algumas pessoas ali, realmente idosos e pessoas com deficiências para ficarem na fila preferencial na tentativa de comprar o ingresso mais rápido. Então teve isso e aí que eu fui entender o porquê das vaias, enfim. Mas o que eu mencionei no Instagram é que não podemos generalizar e isso ter direcionado para as pessoas que realmente tinham o direito da fila preferencial, porque realmente existiam fãs ali. O que eu vi muito, ouvi, né, lá na fila, é a galera falando, esse monte de gente na fila preferencial, gente que não é nem fã, nem sabe as músicas do RBD e estão aqui para comprar ingresso pra quê? Achando que todo mundo que tava ali era cambista. E não, tinham realmente fãs, eu estava lá, meu amigo estava lá, tinham pessoas com tatuagem da logo do RBD, com músicas do RBD, então elas não estavam ali por acaso. Claro que tinha algumas pessoas infiltradas, mas nesse caso não era necessário tudo isso e essa generalização, né? Enfim, fomos lá pra fila, a fila preferencial com certeza estava menor que a da geral, mas o que aconteceu? A fila preferencial simplesmente não andava. Por quê? A organização linda, belíssima da Eventim colocou 3 guichês para a venda geral e um só para a fila preferencial e não andava. Não tinha organização na fila, nenhuma, não tinha segurança. Os policiais que estavam ali estavam um pouco se lixando para o que estava acontecendo. Quando nós íamos reclamar com os organizadores lá da Eventim, falando que haviam pessoas furando fila tanto da preferencial quanto da geral, eles simplesmente respondiam que nós teríamos que organizar essa parte, que eles não poderiam fazer nada.
Aí o que estava acontecendo? A fila do geral, público geral, tava andando assim, muito horrores, a galera conseguindo comprar os ingressos, e a preferencial, gente, eu juro, não andava. Eu acho que nós passamos ali 1h30 sem sair do lugar. Aí depois dava 3 passos, 6 passos, a gente até contava pra brincar, porque a gente tava achando inacreditável a fila preferencial não andar. E tipo, vendo toda aquela situação, as pessoas cadeirantes, as mães grávidas com barrigas enormes, com bebezinhos de colo, e tava um calor que vocês não têm noção. Então, assim, foi um desrespeito total com os fãs ali, com certeza absoluta. Então as vendas abriram ao meio-dia, né? Toda a fila começou a andar e tal. Era por volta de 1 e pouco, já havia esgotado o premium, tanto meia quanto inteira. Aí boatos que as cadeiras inferiores também tinham sido esgotadas, as meias entradas por volta de umas 2 horas. Então isso foi causando um desespero ali do público que estava esperando por tantos dias, a galera que estava acampada para comprar o ingresso. E aí, gente, era 2 horas e nada, era 3 horas e nada. E o que eu fui percebendo era que na fila preferencial, como não tinha controle de nada, nem a grade, quando ia começar a organização da grade, o que acontecia? Os cambistas disfarçados iam pelas laterais e iam se enfiando dentro da grade. Então isso fazia com que a fila não andasse, porque só ia entrando mais gente ali na fila preferencial e quem estava lá realmente desde cedo não conseguia andar, não saía do lugar. A fila geral estava andando um pouco mais rápido, mas também tiveram problemas com cambistas. A galera estava lá, firme, forte e unida, para evitar que os cambistas conseguissem furar a fila, mas o que acontece é que lá é uma máfia muito grande, vocês já devem ter, né, visto aí pela internet, que a própria Eventim tem esses esquemas com os cambistas. Então o que acontece é que os seguranças acabam deixando eles furarem fila, como se não estivessem vendo nada, e aí o que atrapalha a venda de quem tá lá, porque eles compram ingressos de monte, que faz com que acabem os ingressos rapidamente também. Então, gente, eu já tava super desanimada, porque assim, um sol de lascar, tanto que, né, ó, foi isso que eu trouxe pra casa. Hoje eu já não estou ardendo mais, mas eu, né, no dia ali, nos primeiros dias foi um pouco tenso. A gente ficou horas sem comer, aí eu evitava de beber água, porque iria me dar vontade de ir ao banheiro, e lá eles só tinham 2 banheiros químicos que estavam assim, um nojo, pelo que o pessoal tava falando. Enfim, caos, gente, sério, eu acho que foi a última loucura que eu fiz assim, porque eu falei, gente, nunca mais eu passo por essa humilhação, sério, porque é humilhante a gente ver que tá passando por aquela situação, sério. E aí o que foi acontecendo? Foram esgotando os ingressos e por volta de umas 4 horas só tinha pista comum e inteira. E aí, gente, as bilheterias estavam previstas para fechar às 5 horas da tarde. Os cambistas entraram em desespero, porque eles queriam, né, os lotes deles, e eles simplesmente invadiram a fila, derrubando todas as grades, não se importando que tinham idosos realmente acompanhados de fãs, que tinham crianças. Caos instalado. E aí a galera que tava na fila geral correu pra bilheteria, porque eles estavam vindo de bando. E aí o que aconteceu? A bilheteria da Eventim baixou. E aí, gente, foi tumulto, foi gritaria, os cambistas ameaçando fãs, até de morte, falando que estavam armados, e aí começava uma correria. Eu, como presenciei o dia lá em 2006, que o RBD veio aqui pela primeira vez e teve aquela tragédia com mortes e tal, gente pisoteada, a hora que eu vi o corre-corre, eu me mandei. Aí eu corri, fiquei observando de longe para ver o que ia acontecer, mas acabei indo embora realmente, prezando pela minha segurança. E aí depois que eu cheguei em casa exausta e sem ingresso e ardendo, que eu fui descobrir que depois organizaram de novo a fila, depois que os cambistas deram uma baixada na bola, organizaram de novo, e a proposta deles era vender todos os ingressos que tinham ali para aquele dia, esgotar os ingressos daquele dia, e foi isso que aconteceu. Minha experiência com o site da Eventim, gente, olha, eu não quero nem dizer nada, porque no dia 3 que abriu de novo, né, fui tentar novamente e assim, aquele bonequinho desgraçado não saía do lugar. Eu entrei no site, era 10 para as 10 da manhã e só fui liberada para entrar no site 10h40 da manhã.
que eu tive o acesso aos ingressos, que no momento estavam todos esgotados. Então assim, sério, nunca passei por isso para comprar ingresso. Tá sendo um caos realmente, é muito triste isso para os fãs do RBD que esperaram, que não puderam ir aos shows na época que eles estavam, né, em alta, ativos, e que não estão conseguindo acesso agora, 15 anos depois, para a realização de um sonho. Então eu fico indignada com isso, eu fico muito chateada realmente. E espero que abram mais vendas para dar mais oportunidades pra galera. E aí fica a dica, gente. Por mais que o desespero seja grande, eu sei a vontade de todo mundo de estar em um show do RBD, mas por favor, eu imploro, não compre de cambista, não compre. A gente tá tentando fazer aí uma rede para que esses cambistas morram, não no sentido literal da palavra, mas né, com esses ingressos na mão e não consigam vender, porque aí é prejuízo para eles. Parece que aconteceu isso com um show do Backstreet Boys, que também venderam um monte para cambistas e uma hora antes do show, que já tinham esgotado, né, há meses, tinha um setor lá todo vazio, e aí o que a bilheteria fez? Começou a liberar ali perto do show começar. Então não compre de cambistas, por mais que o seu desespero seja enorme, e também evite comprar desses sites que vocês não têm certeza. Por mais que o site fala que é confiável, a própria Eventim fala que não se responsabiliza por ingresso de terceiro. Então, pelo amor de Deus, vai que vocês investam uma grana e chega lá e o ingresso não passa. Então, fiquem muito atentos a isso. E vamos torcer para que abram mais uma data aqui, para que a gente tenha mais uma chance de conseguir esse show. Tem muita gente perguntando, mas você não conseguiu? Consegui, graças a uma amiga. Eu ainda vou compartilhar isso com vocês. A gente estava lá na saga de conseguir, mas ainda não tá tudo muito certo, por isso que eu ainda não vim compartilhar e comemorar com vocês, porque, como eu mencionei, eu fico muito chateada por muitas pessoas, muitos amigos, inclusive, que eu sei que são fãs, não terem conseguido o ingresso. Então é isso, galera, só vim compartilhar mesmo e passar a mensagem de que não comprem com cambistas, pelo amor de Deus. E é isso, né? Fã de RBD sempre sofreu, sempre se humilhou. E agora só é mais uma cerejinha em cima do bolo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do meu depoimento. E encontro vocês num próximo vídeo. Super beijo pra vocês. Tchau!